Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! A nossa aula de hoje vai fundo num tema que, olha, é a base de tudo para quem trabalha com construção civil: o regime de atribuições e a responsabilidade técnica. Vamos pensar nisso aqui como a nossa lição fundamental, sabe? O alicerce para garantir que qualquer obra seja segura, legal e, claro, de qualidade. E para a gente começar essa conversa, vamos partir de uma pergunta que parece simples, mas que define tudo. Afinal, quem é que responde por uma obra? A primeira resposta que vem à cabeça pode não ser a completa. Como a gente vai ver, existe toda uma estrutura de responsabilidades muito bem definida, e entender isso é crucial para proteger todo mundo que está envolvido. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso plano de aula. Primeiro, vamos entender quem é a figura central dessa história toda, o profissional habilitado. Depois, a gente vai separar bem as coisas. Qual a diferença entre a função de quem faz o projeto e a de quem executa a obra? Na sequência, vamos mergulhar no que realmente significa ter responsabilidade técnica, ver quando ela é individual ou solidária. E para fechar, vamos passar pelos requisitos e as consequências legais. Vamos começar? Então vamos lá, nosso primeiro ponto da aula. Quem é, afinal, o tal do profissional habilitado? Entender esse conceito é como se a gente estivesse construindo o alicerce do nosso conhecimento aqui. É a partir dele que toda a estrutura de responsabilidade se levanta. A definição formal que vem lá do artigo 10 é bem clara. Prestem atenção. Profissional habilitado é aquele técnico que tem um registro ativo no seu conselho de classe. Pode ser o CREA, para os engenheiros, o CAL para arquitetos ou o CFT para os técnicos. E olha, esse registro não é só uma formalidade, viu? É, na prática, a licença legal que ele tem para atuar. E por que esse registro é tão importante assim? O artigo 11 explica para a gente. Sem ele, nenhum projeto, laudo ou contrato tem valor jurídico. É como se fosse a chave que valida o trabalho perante as autoridades e, claro, que confirma a competência de quem está assinando. Guardem bem isso. Sem um profissional habilitado por trás, o documento, legalmente falando, nem existe. Certo. Agora que a gente já definiu quem é o profissional, vamos avançar para o nosso segundo capítulo. Um mesmo profissional pode ter papéis diferentes. Então vamos entender essa distinção que é fundamental. O que faz o responsável pelo projeto e o que faz o responsável pela obra. São dois papéis bem distintos, mas que trabalham para um objetivo em comum, uma construção segura e que funcione bem. Agora, olhem só como essa tabela divide bem as tarefas. O responsável pelo projeto, ele cria o mapa da mina, digamos assim. Ele desenha, ele especifica os materiais e garante que tudo está dentro da lei e que é possível de ser construído. Já o responsável pela obra é quem pega esse mapa e vai encontrar o tesouro. É ele que transforma o papel em realidade, garantindo a execução certinha, a segurança de todo mundo no canteiro e, claro, a fidelidade ao que foi aprovado. E aqui, pessoal, um detalhe importante, uma daquelas exceções à regra que vale a pena notar. De acordo com o parágrafo único do artigo 12, os profissionais que são habilitados pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, podem sim ser responsáveis técnicos por obras, mas existe uma limitação, até 80 metros quadrados. É um detalhe crucial que precisa ser observado. Avançando para o nosso terceiro tópico, o que exatamente significa ser responsável técnico? Vamos detalhar o escopo dessa responsabilidade para a gente entender o peso e a importância dessa função. O que está em jogo de verdade aqui? O artigo 14 nos dá a lista. A responsabilidade cobre os pilares de uma boa construção. Primeiro, a estabilidade, para garantir que nada vai cair. Segundo, a segurança geral do imóvel. Terceiro, a salubridade, que tem a ver com as condições de higiene e saúde. E, claro, a conformidade com o projeto e com todas as normas e leis que existem. É uma lista bem extensa e, francamente, de extrema importância. Essa citação do artigo 18, para mim, resume perfeitamente a seriedade do compromisso. O que isso quer dizer na prática, turma? Significa que a responsabilidade não acaba quando a chave é entregue. O profissional assume as consequências, diretas e indiretas, do trabalho dele. Problemas que aparecerem no futuro por causa de falhas no projeto ou na execução podem sim recair sobre ele. Vamos para o nosso quarto ponto. Em projetos maiores, mais complexos, é super comum ter vários profissionais atuando juntos. Aí fica a pergunta: como essa responsabilidade é dividida? Cada um responde só pela sua parte ou a responsabilidade de todo mundo? É isso que a gente vai entender agora. A regra geral, que está lá no artigo 16, é a da responsabilidade individual. Ou seja, se um profissional cuidou da fundação,
outro da parte elétrica e um terceiro da hidráulica, cada um responde só pelo seu quadrado, entende? Exclusivamente pela sua área de atuação. Bem direto ao ponto. Mas como toda boa regra sempre tem uma exceção, né? O artigo 17 nos apresenta a responsabilidade solidária. E o que isso quer dizer? Se diferentes profissionais projetam partes de um mesmo complexo, de um conjunto integrado, pensem nos blocos de um condomínio, por exemplo. Eles respondem solidariamente, ou seja, em conjunto, pela implantação de todo o projeto. O sucesso de um acaba dependendo do sucesso do outro. E chegamos ao nosso quinto e último bloco. Agora que a gente já entendeu quem são os responsáveis e o tamanho da sua atuação, chegou a hora de ver as regras do jogo. Quais são os requisitos obrigatórios para qualquer obra e o que acontece quando um profissional não cumpre com seu dever. O artigo 20 estabelece 3 mandamentos que não dá para negociar. Primeiro, toda obra, sem exceção, precisa ter um responsável técnico. Segundo, toda obra precisa seguir um projeto. E terceiro, esse profissional precisa estar inscrito não só no conselho dele, mas também no órgão competente da prefeitura local. Disso aqui não tem como fugir. Então vem a pergunta crucial. E se algo der errado? Se um profissional age com imperícia, ou seja, com falta de habilidade técnica, ou até de má-fé, o artigo 19 é claro. Essa conduta tem que ser comunicada ao seu órgão fiscalizador. Existe um caminho formal para garantir que a profissão seja exercida com a seriedade que ela merece e exige. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu deixo essa reflexão. Seja numa pequena reforma em casa ou numa construção gigantesca, a pergunta que fica é: ela segue todas essas regras? Porque, no fim das contas, entender essa estrutura não é só um detalhe técnico, é uma questão de segurança, de legalidade e, acima de tudo, de responsabilidade com a sociedade inteira.